Paulo Guedes fala? Que o Brasil vai voltar a crescer com investimento privado, que não precisa de investimento público para o Brasil voltar a crescer, o que é um completo erro. Agora, o confrade, eu quero que você me faça o seguinte: qual é o país que tem investimento privado 100% ou 50%? Não existe, cara. Não tem, meu. Os empresários não investem, eles sempre dependem do dinheiro do governo. E o governo deve ter uma participação no desenvolvimento da nação. Sim. Já está provado, para quem estuda história econômica, de que as nações que se desenvolveram, elas se desenvolveram com um misto entre Estado e mercado. A própria China, depois das reformas do Deng Xiaoping, né? A própria China, que é um regime comunista. Se você pegar a Alemanha, no regime do Kaiser Guilherme II, a indústria alemã foi desenvolvida, o Japão da era Meiji, né? A gente tem até o exemplo da Mitsubishi, que foi fundada, se eu não me engano, em 1870, né? A gente tem o próprio Estados Unidos com as políticas de industrialização do Alexander Hamilton. E aqui eu gostaria de fazer um contraponto de um economista sul-coreano sobre o que ele pensa do Consenso de Washington, né? Porque é um economista renomado, professor de economia em Cambridge, na Inglaterra. Então, eu gostaria de abordar o que esse economista pensa. E esse economista sul-coreano, ele pensa da seguinte maneira: ele interpreta o Consenso de Washington como uma maneira dos países ricos e desenvolvidos, industrializados, chutarem a escada do desenvolvimento dos países que estão se industrializando. É importante lembrar que até os anos 80 o Brasil era o país que mais crescia economicamente no mundo. Entre 1930 até 1980 o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. E muito importante lembrar que depois a gente teve esse problema da dívida externa, com o crescimento muito grande da dívida externa, e a gente sentiu a necessidade de negociar. E quando a gente foi negociar, a gente teve que negociar justamente com o Consenso de Washington. E o Consenso de Washington nos jogou numa desindustrialização terrível. E nós perdemos mercado. Em 1980, por exemplo, a indústria brasileira era muito mais forte que a indústria da China. Olha o que a China é hoje industrialmente, sem seguir essa história de Consenso de Washington, recomendações do Banco Mundial, do FMI, e olha o que nós nos tornamos. Nós não temos capacidade para produzir respiradores em larga escala. Não temos. E você pode perceber o seguinte, que todos os países que comparam essa ideia do Consenso de Washington, achando que realmente isso trazia prosperidade para a nação, traria diminuição da dívida pública, traria um câmbio mais igualitário. Na verdade, tudo isso é uma grande farsa, porque nada disso aconteceu. No Brasil, igual um exemplo, ele fala assim, você tem que promover a abertura comercial, tá? Aí você tem que tirar as barreiras alfandegárias. Agora, muitas das nações de terceiro mundo, eles não têm condições de competir com tecnologicamente, ou em qualidade, com esses produtos do país de primeiro mundo. Quer dizer, o país de primeiro mundo quer trazer o produto dele para o seu país de terceiro mundo, só que ninguém quer comprar o seu produto de terceiro mundo. E só para finalizar aqui, que eu estava falando do Alexander Hamilton, do List, eu inclusive estou com um livro do Friedrich List aqui, onde ele fala sobre o Sistema Nacional de Economia Política. Por quê? Porque quando ele ficou exilado nos Estados Unidos em 1820, o que ocorreu? Ele percebeu que o discurso do país industrializado da época, que era a Inglaterra, para com os que ainda não eram industrializados, como os Estados Unidos e a Alemanha, a Inglaterra falava que se desenvolveu através do livre comércio. E o List já falava naquela época, não. A Inglaterra quer impor livre comércio tanto para a Alemanha quanto para os Estados Unidos, para que ela permaneça industrializada e a gente não se desenvolva industrialmente. Então, esses países falaram, não, o que a Inglaterra está praticando é uma verdadeira fraude, porque olhe para a história da Inglaterra. O Estado sempre foi um fator principal para o seu desenvolvimento. Desde quando iam buscar especiarias lá na Índia até os dias de hoje. Sempre teve participação do Estado, inclusive eu citei isso brevemente no meu vídeo onde eu falo em defesa da história, status e monumentos, que o papel do Estado inglês era fundamental no próprio tráfico de escravos e com aquele dinheiro do tráfico de escravos gerou investimento em outros setores posteriormente.
E tem outra coisa também no consenso de Washington, que eles obrigam os países a flexibilizar o câmbio, né? Sim, câmbio flutuante. O câmbio flutuante, né? Só que a gente sabe que os países de terceiro mundo, como o Brasil aqui, eles não têm condições nenhuma de... Qualquer crise que dá lá fora, a gente acaba sendo... A gente sofre ataque especulativo a todo instante. E o que, por exemplo, o Paulo Guedes vem fazendo? Vem queimando as nossas reservas, que foram construídas a um custo muito grande, e ele queima a nossa reserva para parar a especulação internacional que vem para cima do Brasil. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é gerando liquidez para esses grandes especuladores que em um dia ganham o que o Brasil não consegue crescer no PIB em um mês. E a gente sabe que o consenso de Washington aí, os grandes conglomerados internacionais aí se aproveitaram de toda essa política que os governantes aceitaram impor sobre a nação e compraram grandes e grandes empresas nacionais, não só no Brasil, como na Argentina, no Equador, na América Latina em geral, grandes polos industriais a preço de banana, que hoje são empresas que dão um retorno magnífico para eles. Mas não é porque a administração hoje é privada que a empresa tem lá seus méritos, é claro. Mas eu digo assim, você pega uma Vale do Rio Doce, pô, é uma empresa... Não tem como dar prejuízo. Mas é uma empresa, eu digo assim, é uma empresa estratégica mundialmente, porque ela detém aí, sei lá, quase todas as reservas de minério do mundo, pô, tá na mão dela. Exatamente, tanto que algumas pessoas que quiseram processar o senhor Fernando Henrique Cardoso no Tribunal Internacional por crime de lesa pátria e internacionalização de solo pátrio. Então, o que os economistas liberais querem praticar na América Latina, na verdade é o quê? Uma ditadura do mercado, onde o mercado reina, onde o mercado regula a economia e a vida das pessoas. Agora eu te pergunto, vocês acham que um país como a Alemanha precisa ser protegida numa negociação com um país como a Grécia? Óbvio que não, a Grécia é desindustrializada, quem precisa de proteção é a Grécia. O Alexander Hamilton, que é um americano, que foi uma figura fundamental para o desenvolvimento industrial americano, ele dizia o seguinte: as indústrias pequenas, elas devem ser tratadas como crianças. Aquela criança pequena que você cuida e leva para a escola. Depois de formada, o seu filho, aquela criança que você cuidou, ela vai competir para passar no vestibular, para arrumar emprego com as outras pessoas. Mas enquanto ela é pequena, ela deve ser protegida e cuidada. A empresa pequena em desenvolvimento deve ser protegida e cuidada pelo Estado Nacional. Porque não adianta você, de país de terceiro mundo, onde a taxa de juros é alta, onde o câmbio é desvalorizado, competir no mercado internacional com países desenvolvidos tecnologicamente, com taxa de juros zero, que recebe subsídio do governo, e ainda querem que tenha competição em preço e qualidade. Obviamente a empresa de terceiro mundo em 3 anos vai quebrar. Mas foi o que aconteceu. Só que os economistas dos países de terceiro mundo falam, não salvem porque o mercado vai se autorregular. Mas foi o que aconteceu no Brasil, né? Nesse período de abertura econômica, os empresários pagando juros estratosférico aqui, e o cara não conseguia se refinanciar, cara. Não conseguia. E eu quero até citar um exemplo do cara que defende a indústria hoje, mas que quando foi ministro da Fazenda por meses, em 1994, no governo do Itamar Franco, o senhor Ciro Gomes. O senhor Ciro Gomes, ele reduziu a alíquota de importação, e o que causou uma verdadeira quebradeira nas indústrias de tecido, de tecnologia e de brinquedo. Se olharem a situação de como ficou as indústrias brasileiras naquele período, como por exemplo a Estrela, Gulliver, CCE... A Troll, que era um brinquedo que tinha ali em São Bernardo. Aí hoje o camarada aparece falando em Projeto Nacional de Desenvolvimento. Vai perguntar para o empresariado daquela época se ele confia nesse Projeto Nacional de Desenvolvimento do senhor Ciro Gomes. Isso daí é uma verdadeira fraude, e inclusive o doutor Enéas denunciou.
O senhor vai assistir a um espetáculo de patifaria. Os 3 candidatos aplaudidos pela imprensa podre pertencem ao diálogo interamericano, cujo objetivo maior é a destruição dos estados soberanos da América Latina. Que ele, junto com o próprio Lula e o Fernando Henrique Cardoso, assinou o diálogo interamericano, que nada mais é do que mais imposições internacionais de leis econômicas para o Brasil. Então, confrades, nós iremos abordar cada um desses tópicos numa playlist que iremos fazer sobre o Consenso de Washington. Mas o esboço principal do que foi o Consenso de Washington na América Latina é esse. Eu conto com a inscrição de vocês e forte abraço. Um abraço.